Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre 4 tipos de pessoas no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Homens, mulheres que tinham andado com Jesus, aprenderam com ele, mas num determinado momento perderam o foco, perderam a fé. E muitas vezes a realidade dessas pessoas reflete a nossa realidade. Então, Lucas, capítulo 24. O primeiro tipo de pessoa que a gente encontra nesse capítulo são os esquecidos. Tem muita gente esquecida. E versículos 5 e 6, aqui do capítulo 24 de Lucas, diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Rapidamente os discípulos esqueceram o que Jesus falou. Jesus disse: olha, estou com vocês, mas é necessário que eu seja entregue aos malfeitores, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Jesus alertou tudo, disse tudo direitinho, mas eles esqueceram. Eles esqueceram, e quando Jesus é crucificado, é sepultado, eles vão ao sepulcro, eles estão arrasados, acabados, porque esqueceram a palavra do Senhor. Hoje tem muita gente sofrendo porque esquece aquilo que Jesus falou, esquece as promessas da palavra de Deus. Tudo que está escrito vai se cumprir, as palavras de Jesus se cumprirão, então não sejam esquecidos. Não esqueça as palavras de Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, mantenha a sua fé em ação, a sua memória. Lembre-se de tudo que Jesus já fez. Lembre-se de todas as promessas cumpridas. E lembre-se que ele cumprirá tudo que prometeu. Qual é a receita para os esquecidos? A receita para os esquecidos está no versículo 8. O versículo 8 diz assim: Então se lembraram das palavras de Jesus. Se lembraram das palavras de Jesus. Se você é esquecido, se você esquece facilmente aquilo que Jesus fez por você e está fazendo, se você na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, é um daqueles que esquece, então guarde esse versículo. Lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se que Jesus nunca falhou e que Jesus nunca vai falhar. Então, o primeiro grupo é o grupo dos esquecidos. Pessoas que esquecem facilmente e rapidamente aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Qual é a receita para essas pessoas? Se lembrarem. Um exercício de memória. Lembrem das palavras de Jesus. Mas tem um segundo tipo de pessoa. São os espiritualmente cegos. Versículo 16. O versículo 15 diz: Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam cegos. A tristeza, a desesperança, o medo fez com que eles ficassem completamente cegos. Estavam andando com Jesus. É interessante que eles iam para Emaús e Jesus se aproxima deles e diz: o que está incomodando vocês? O que está perturbando vocês? E eles disseram: só tu não sabes o que aconteceu? As coisas que aconteceram? Jesus diz: quais? Sobre Jesus de Nazaré, varão, profeta, poderoso em obras. Como ele foi crucificado cruelmente e o nosso sonho acabou, ele morreu, foi sepultado. E Jesus ao lado deles, e eles estavam cegos. Às vezes na caminhada, meus irmãos, a nossa fé fica tão frágil que nós não percebemos que Jesus está ao nosso lado. Jesus está ali do lado, cuidando, conversando, preocupado com aquilo que nos preocupa, mas os nossos olhos estão cegos. Os olhos da fé também estão cegos. Nós não conseguimos perceber Jesus cuidando da gente.
Aí muitos dizem, Deus não se preocupa comigo. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Jesus está distante. Não, querido. Deus não está longe. Jesus não está distante. É que muitas vezes os nossos olhos estão cegos e nós não percebemos a presença de Jesus. Tentamos resolver as coisas da nossa própria maneira. Tentamos fazer as coisas do nosso jeito, porque não percebemos a presença de Jesus. Qual é o remédio para os espiritualmente cegos? O remédio está no versículo 31, leia aí. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Jesus faz que vai mais para frente e eles dizem, fica, Senhor, já é tarde. E aí Jesus entra com eles. Jesus toma o pão e quando Jesus partiu o pão e abençoou, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. Nas horas de dificuldade, peça para Jesus abrir seus olhos, para que você veja que Ele está perto, para que você perceba que Ele está cuidando de você. É importante estarmos com os olhos bem abertos, para podermos perceber o tamanho, a dimensão da graça e do amor de Deus. Jesus quer cuidar da gente. Jesus quer cuidar de você. Não fique espiritualmente cego. Peça que com certeza o Espírito Santo irá iluminar a tua vida, abrir os teus olhos para você perceber que você não está só na hora da luta, que você não está sozinho na hora da dificuldade. Pelo contrário, Jesus está perto, andando com você. Peça a Deus para abrir os seus olhos. O terceiro tipo de pessoas que nós encontramos aqui no capítulo 24 de Lucas, aqueles que estão sem entendimento. Pessoas sem entendimento. Versículo 25. Versículo 25 diz assim, Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como vocês demoram a crer, como vocês têm dificuldade para entender. Jesus disse, olha, quando Ele estava com vocês, Ele disse, Ele ensinou, Ele preparou vocês. Ele preparou vocês para os dias difíceis que viriam. Ele preparou vocês para a morte dele. Ele disse para vocês que era necessário ele morrer. Como vocês demoram a crer? Como vocês são sem entendimento? Hoje o mundo está cheio de pessoas sem entendimento. Pessoas que não creem. Pessoas que não compreendem as palavras de Jesus. Pessoas que têm dificuldade para confiar em Deus, para confiar em Cristo, para aceitar o plano, o projeto de Deus. Como vocês demoram a entender. Como a fé de vocês é pequena. Como vocês são nécios. Como vocês demoram a compreender. Tenha cuidado com a sua vida e procure compreender a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Procure compreender o plano de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida, porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, é cumprindo o propósito de Deus. Mas esses homens eram sem entendimento. Eles tinham dificuldade para crer. Precisamos exercitar a nossa fé, acreditarmos naquilo que Jesus falou. Lembre-se, o que Deus falou, Ele vai cumprir. Nada e ninguém vai poder frustrar os planos de Deus, o projeto de Deus. Pessoas sem entendimento, pessoas sem fé. Tem solução? Tem. Qual é o remédio para eles? Versículo 45. Versículo 45 diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não compreendem. Sabe por quê? Porque o entendimento está fechado. É só quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, é que nós podemos compreender a palavra de Deus. É que nós podemos exercer a nossa fé na palavra do Senhor. É importante orarmos pedindo, Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, abre o meu coração, para que eu possa receber a Tua palavra, para que eu possa receber o Teu Filho Jesus e para que eu possa andar nele.
Pessoas sem entendimento não vão compreender a palavra de Deus. Por isso, é importante a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos compreender as verdades da palavra de Deus. O quarto tipo são os incrédulos. Está aí no versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Andaram com Jesus, ouviram as promessas, ouviram a palavra de Jesus, ouviram dele que ele haveria de morrer e ressuscitar, mas não acreditaram. Eram incrédulos. E o pior, quando as mulheres disseram, olha, fomos no túmulo, ele ressuscitou, eles disseram que elas estavam loucas. As palavras delas pareciam loucura. É assim que acontece hoje. Para muitos é loucura crer em Jesus, é loucura crer nos milagres do Senhor, é loucura crer no sobrenatural de Deus. Muitos incrédulos não conseguem acreditar na verdade da palavra de Deus, não conseguem acreditar na verdade de Jesus Cristo e não conseguem acreditar na verdade do poder de Deus agindo na sua igreja e através da sua igreja. São pessoas incrédulas, são pessoas que quando ouvem as bênçãos que Deus está realizando, as maravilhas que Deus está realizando, eles dizem, é loucura, essas pessoas são loucas, essas pessoas estão fora de si. Como é triste alguém que lê as Escrituras e não consegue acreditar. Como é triste alguém que vê o agir de Deus e não consegue crer. Pessoas incrédulas, pessoas que pensam que o agir de Deus é loucura. Qual a solução para os incrédulos? A solução está no versículo 52. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Adoração. Quando o inimigo tentar colocar incredulidade no seu coração, adore a Deus. Adore a Deus. Louve a Deus mesmo que você não compreenda. Louve a Deus porque nós não louvamos a Deus nós louvamos a Deus por quê? Eu não louvo a Deus para receber alguma coisa. Eu não uso o louvor como um instrumento de barganha. Eu louvo por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda fará. E mesmo que nada mais aconteça, nenhum outro milagre aconteça, eu louvo porque Ele é o autor da minha salvação. João 20, 27, Jesus disse, não seja incrédulo, seja crente. É importante exercitarmos a nossa fé em dias de incredulidade. É importante adorarmos a Deus em momentos de dificuldade, porque a adoração liberta a nossa alma. A adoração é a percepção de que Deus está no controle de tudo. A adoração é o reconhecimento da soberania de Deus. Quem adora, crê. Nós adoramos porque cremos. Então, esse texto nos apresenta pelo menos 4 tipos de pessoas. Primeiro, os esquecidos. Não seja uma pessoa esquecida. Não esqueça o que Deus fez, o que Deus falou. Não esqueça as promessas da palavra de Deus. Segundo, os espiritualmente cegos. Não sejam cegos espiritualmente. Peça para Deus, abre, Senhor, meus olhos, para que eu veja a tua glória, para que eu veja e sinta a presença do teu Filho Jesus cada dia na minha vida. O terceiro, os sem entendimento. Aqueles que leem a palavra, que ouvem a palavra, mas não conseguem compreender. Então diga ao Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração para que eu compreenda a tua palavra. E o quarto, os incrédulos, aqueles que não creem. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero crer, ajuda-me na minha fraqueza. E adore a Deus cada dia, adore a Deus em espírito e em verdade. E você verá que a tua fé vai crescer cada dia, porque é à medida que caminhamos com Cristo, à medida que o adoramos em todas as circunstâncias, a nossa fé se fortalece, a nossa fé cresce, a nossa fé se agiganta. Deus te abençoe, Deus te guarde.